Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Também saudamos a você que, porventura, esteja pela primeira vez participando deste culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido diariamente às 20 horas. Nós também saudamos a você com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que puderem, nós convidamos para que estejam em pé e nós vamos fazer uma oração clamando a Deus para iniciar este nosso culto na presença do Senhor. Soberano e eterno Deus, pelo poder do sangue de Jesus, nós clamamos a Ti nesse instante, pedimos perdão pelos nossos pecados, cada um deles, limpa e santifica a nossa mente, os nossos pensamentos e com o Teu Espírito Santo, Pai, nos dá a perfeita e bendita comunhão com o Senhor, para que neste culto possamos ouvir a Tua voz e o Teu Espírito tenha toda a liberdade para agir nos nossos corações, libertando, curando, salvando vidas. Nós Te pedimos crendo, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estavam de pé podem se assentar e nós vamos cantar um louvor agora. Pedimos que cante conosco, será projetado para todos acompanharem. Cante conosco este louvor. Bendito seja o nome do Senhor. É tão bom adorar a Deus, né? Vamos ter agora uma oração. Um dos pastores que participa aqui conosco fará uma intercessão a Deus nesse instante. Feche os seus olhos e participe conosco desta oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos fazer um clamor pelo sangue de Jesus e queremos, ó Deus, apresentar esse momento em que estamos vivendo, um momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Para que o Senhor possa operar uma bênção na mente, nos corações, ó Deus, de tantos quanto ouvem a palavra do Senhor, para que possam haver uma definição e fazer parte desse corpo, a Igreja do Senhor, a igreja que se prepara nessa hora para o arrebatamento. Nós clamamos para que o Senhor possa operar nas famílias, ó Deus, operando salvação, libertação, ó Deus, principalmente cura, Senhor, e salvação. Nós clamamos para que o Senhor possa operar, Senhor, nos lares nesta hora, enviando recursos, o socorro do Senhor para os lares que estão passando por momentos difíceis, de prova, de tribulações. Mas que o Senhor possa, nesta hora, ser a providência para cada família, para cada lar e para a tua igreja. Clamamos assim, orando, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Meus queridos, agora, um dos pastores aqui vai transmitir alguns dons espirituais. O que são dons espirituais? São manifestações do Espírito de Deus trazendo ao nosso conhecimento a vontade do Senhor, conforme está escrito na palavra do Senhor, na carta aos Coríntios. Os dons espirituais, eles vêm para nos orientar, para nos edificar, também para nos corrigir quando necessário, mas contudo são manifestações de Deus que nos ama. Vamos ouvir o dom espiritual? O Senhor Deus revelou uma serva que tem 42 anos de idade.
e ela tem um filho de 9 anos de idade que está sofrendo de um transtorno emocional. Esta serva esteve em uma vigília de oração com a igreja em um monte. O Senhor Deus revela que o seu filho tem recebido alguns ensinos que têm transtornado a mente dele e que é necessário ela intensificar as orações por ele e estar mais próximo dele neste tempo. O Senhor Deus mostrou um varão que deixou o seu lar e está passando uns dias na casa de sua mãe, pois ele está passando por um momento difícil no seu casamento. E essa situação o levou a um sério desentendimento com a sua esposa. Sua mãe o convidou para assistir o culto de oração com ela. E ele aceitou, e no momento da oração, com a imposição de mãos, o Senhor Deus visitará o seu coração. Ele entenderá que precisa reconciliar com sua esposa e o seu casamento será restaurado. Amém, meus irmãos. Amém. Que essa palavra do Espírito, este dom espiritual, ele esteja gravado nos corações. Vamos adorar o Senhor agora com o louvor das crianças. Vamos cantar juntos com elas, porque as crianças participam conosco ativamente no culto a Deus. Vamos adorar o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais alguns dons espirituais transmitidos pelos pastores. O Senhor Deus revelou uma senhora de 42 anos de idade que teve um sonho com o arrebatamento da igreja, mas ela não era arrebatada. E ainda durante o sonho, ela saía procurando pelos irmãos da igreja e não os encontrava, pois eles tinham sido arrebatados. Essa senhora, ao acordar desse sonho, ficou em grande desespero, pois ela já havia servido o Senhor e se desviou do caminho. Ela recebeu o link desse culto e o Senhor Deus se revelará a ela. E ela fará um novo concerto com o Senhor e voltará a servir o Senhor na comunhão do corpo. O Senhor Deus revelou um homem que tem 53 anos de idade. Ele foi convidado por um colega de trabalho para assistir o culto de oração online. Ele frequenta um grupo que se diz religioso, mas eles só tratam de misticismo. E por esse motivo, esse homem está muito confuso com tudo o que houve naquele lugar. Nesse culto de oração, o Senhor Deus operará uma libertação na mente desse homem, através da mensagem e na oração, com a imposição de mãos, ele glorificará o nome do Senhor e estará caminhando firme na presença do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando a Deus com mais um louvor que será entoado, mas não fique somente na tela. Cante conosco, porque o Senhor está presente e agindo nos corações. Preciso ver com os olhos da fé. Só a tua mão coloca-me de pé pra continuar a confiar.
Bendito seja o nome do Senhor. Agora, meus queridos, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, e nós leremos do verso 8 até o verso 10. Repetindo, Mateus capítulo 6, do verso 8 até o verso 10. A palavra de Deus nos diz assim: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus nos ensina a orar. E no Evangelho de Lucas há até um pedido por parte dos discípulos que eles fazem a Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E então, Jesus, sendo Deus, ele praticava a oração. Ele ensinava pelo próprio exemplo. E alguém pode dizer o seguinte, certa vez, inclusive, já me foi feita essa colocação: Pastor, Deus conhece o nosso coração? Respondi: sim, conhece. E então a pessoa continuou a indagar: então, pastor, se está escrito e ele conhece o nosso coração, por que nós precisamos orar se ele já sabe o que está no nosso coração e conhece muito bem a nossa necessidade? E a resposta, meus irmãos, nós aprendemos aqui com Jesus. Jesus, sendo Deus, a luz que brilhou para nos salvar, ele exercitava continuamente a oração enquanto esteve aqui neste mundo conosco. Enquanto o Verbo se fez carne, Jesus como gente, ele orava exatamente porque ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Então ele precisava manter essa unidade. Ele precisava manter este relacionamento com o Pai. Ele precisava manter esta comunhão bendita e maravilhosa com o Pai. E a resposta é essa: por que nós precisamos orar? Para que nós tenhamos uma comunhão edificante, uma comunhão permanente, um relacionamento íntimo, duradouro, um relacionamento maravilhoso e sem barreiras com o nosso Pai. E, meus irmãos, esse relacionamento fortalece a nossa fé. Esse relacionamento fortalece a nossa vida espiritual, porque a oração é exatamente isso, um exercício na vida espiritual do crente, um relacionamento com o Pai de dependência. A gente vê o ensino de Jesus e a gente aprende que a oração é necessária para a edificação do crente. E a oração que Jesus nos ensina, ele não está nos dando simplesmente um modelo, mas ele está nos dizendo elementos que não pode faltar na nossa oração. Sabe, meus irmãos, quem se aproxima de Deus, diz em Hebreus, que é necessário que saiba que Deus é galardoador dos que o buscam e também que saiba que Deus existe. Então, quando Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que está no céu, ele está dizendo o seguinte: nós estamos aqui ainda, nesta terra de batalhas, de lágrimas, mas quando nós nascemos de novo, e agora, a partir de então, do novo nascimento, gerado pela conversão em Jesus Cristo, lavados, remidos no sangue de Jesus e guiados, preste bem atenção, guiados pelo Espírito Santo, então agora nós estamos ligados a um Pai que é soberano, Pai que está nos céus. Como Paulo mesmo, ele prega na sua carta aos Efésios, capítulo 3, verso 14, ele nos diz o seguinte: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Então, quando você está em Jesus, Jesus está nos ensinando aqui que você pode chamar Deus de Pai, porque Jesus, ele é o mediador entre nós, entre você
que está aí passando a sua batalha e que entendeu que estar em Jesus Cristo é a sua vida. Então você pode se referir a Deus como Pai, porque Jesus mediou, Ele possibilitou essa nossa comunhão com o Pai. Ele nos ligou ao céu, caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então Ele mediou, Ele possibilitou essa nossa oração. Por isso só Ele podia ensinar, irmãos. Quando você orar e quando eu oro, para manter este relacionamento com Deus, como uma igreja que aguarda o arrebatamento, é porque nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. Como é que pode o pó da terra, que somos nós, a nossa formação, está ligada ao soberano Deus, Pai e Criador de todas as coisas? Jesus nos uniu nessa bendita e maravilhosa comunhão. Então, meus irmãos, nós aprendemos com Jesus que a nossa oração é para manter este relacionamento. E os elementos dessa oração é a dependência de nós como filhos a um Pai que é soberano e que nos ama tanto e que preparou tudo, um projeto celestial, um projeto eterno para nos sustentar como filhos. E na oração ele diz: não vos assemelheis, quando orar, não vos assemelheis aos gentios. Por que ele estava dizendo isso? Porque havia muitas gentes, gentios gentes que não israelita, que não judeus. E qual era a prática dessas gentes à volta dos seus discípulos? Orações repetidas, infindáveis, e que, na verdade, não procedia do coração. E o que Jesus está nos ensinando? A oração deve ser uma expressão de fé. A oração é uma necessidade daquele que não se conforma com este mundo, daquele que não se conforma, não toma a forma das coisas à sua volta, mas sabe de uma coisa: tem um sentimento de pertencimento. Pai nosso, Pai meu Deus, o sentimento de pertencimento, o sentimento de que faz parte do Senhor, que você agora é povo adquirido, conforme está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Você pertence ao Senhor. Então a oração que Jesus nos ensinou é exatamente isso, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, porque Ele conhece os nossos corações e não é para simplesmente fazermos repetições, mas é a oração que parte do coração da igreja que ama Jesus e que sabe que o projeto profético está se cumprindo e ela deseja o arrebatamento. A igreja, como é retratada, a noiva de Cristo, a igreja tem um desejo. E que desejo é esse? O casamento. O casamento. A noiva quer casar, a noiva quer ser arrebatada. A igreja, como noiva de Cristo, quer ser arrebatada. E Jesus nos ensina que o Pai conhece todas as coisas. E Ele nos ensina: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Meus irmãos, eu faço uma pergunta. O nome de Deus precisa ser santificado onde? Se Ele é soberano e criador de todas as coisas. É aqui, ó, dentro do nosso coração. Eu falo com você, meu irmão. Quando você roga na sua oração diária, santifica o teu nome, Senhor. Santifica na minha vida. Toma todo o meu coração. Me governa com o Espírito Santo. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo todo dia. Então eu falo com você que porventura esteja passando um momento de oscilação espiritual, ou de frieza, ou de desânimo. Faça esse clamor: Senhor, santifica o teu nome na minha vida, me fortalece, me renova, me restaura. O culto de hoje é para isso, é um culto de oração, é um culto de relacionamento, é um culto onde o filho toma a liberdade para conversar com o Pai. Conversa com o Pai e faz esse pedido: santifica, Pai, o teu nome na minha vida. Prospere a tua palavra no meu coração. Jesus nos ensinou que a palavra santifica. A palavra é a verdade e a palavra santifica. Então peça a Deus, medite na palavra e peça
que Ele santifique a sua vida e renove todo o seu coração. Amém, meu irmão? E a oração continua, meus irmãos. Ela continua dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, esse pedido é um pedido nobre, porque quando eu digo ao Senhor e rogo por isso, venha o teu reino, eu estou dizendo o seguinte: eu quero ser teu servo, eu quero te obedecer, eu quero que o Senhor governe não só a minha vida, mas governe a minha casa, governe o meu trabalho, governe a minha saúde, governe filhos, governe casamento, governe todas as coisas, de modo que a minha oração não seja impedida, mas que a minha oração, ela encontre um aconchego no Senhor, porque quando eu oro em espírito, quando eu oro ouvindo a voz do Espírito, então a minha oração, ela atinge o alvo, porque ela chega no trono da graça. Por isso, meus irmãos, venha o teu reino. Senhor, vira o teu reino. Eu sei que eu terei uma vida de obediência, mas a obediência a Deus, ela produz alívio e descanso para a alma. A obediência a Deus produz segurança. A obediência a Deus, ela produz paz e uma alegria completa na vida daquele que se submete à vontade de Deus. Se submeter ao homem, mandos e desmandos, se submeter a uma vida meramente religiosa, ou seja, usar a Bíblia para intenções do dia a dia, isso é peso, é puro peso. Mas se submeter à vontade de Deus em espírito, isso é paz, alívio e descanso para a alma. Então pode clamar ao Senhor: venha o teu reino, porque eu quero estar neste reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Finalizando, meus irmãos, esse último pedido, a sua vontade na terra como no céu. Pense comigo, eu estou dizendo a Deus que eu quero que na minha vida, nessa terra, seja feita a vontade como acontece no céu. No céu entra as nossas falhas? Não entra. Entra pecado? Não entra. O que tem no céu? O governo absoluto, soberano, em amor de Deus. Então, eu pedi que seja feita a vontade do Senhor na minha vida aqui, como é no céu. Eu pedir que dentro da minha vida, dentro do meu coração, seja a mente, seja as minhas palavras, os meus pensamentos, que tudo o que há no céu se complete aqui em mim, na minha vida. Sabe, meus irmãos, esse é o motivo da oração. Essa quinta-feira de oração é para isso. É para que cada vez mais a vontade do céu prevaleça, predomine, governe a nossa vida aqui. Portanto, lembre-se do lema: ouça o que o Espírito diz à igreja, porque a vontade do céu ser consumada na nossa vida aqui na terra, basta ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja, para o servo, para a serva, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para todos aqueles que se dirigem a Deus como Pai e que estão em Jesus Cristo, mediador da nossa salvação. Ore ao Senhor assim, porque Ele vai te edificar e Ele vai fazer você vencer as batalhas. O reino do mundo é destruído e o reino celestial prevalece para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar a Deus agora com mais um louvor, meus irmãos. Pessoas que eu não posso ajudar.
Bendito seja o nosso Deus. Estamos chegando ao final deste culto e nós agora queremos orar com você, com a sua família. Se você é um visitante, deseja a oração, reúna sua família aí na sua casa, se for possível, porque nós vamos fazer agora uma oração. Você está me vendo aqui na sua tela, mas essa oração ela é feita por toda a igreja, pelos pastores, pelos irmãos, por todos aqueles que têm Deus como o Pai, Jesus como Salvador e o Espírito Santo como selo dessa salvação. Então, se una a nós. Nós vamos fazer uma oração agora pelas famílias. Tá bem, meus queridos? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, pelo poder do sangue de Jesus e em nome de Jesus, mais uma vez rogamos a Ti. O Senhor é o nosso Pai e, Senhor, nós apresentamos as famílias diante de Ti. Há famílias, ó Pai, travando verdadeiras batalhas com enfermidades, Senhor, nos hospitais ou mesmo acamados em casa. Há famílias vivenciando verdadeiros conflitos, ó Deus, seja de ordem conjugal ou entre pais e filhos, mas a nossa oração é que venha o Teu reino, porque o Teu reino é reino de paz, é reino de vitória. E assim, Senhor, manifeste a Tua glória na vida de cada um que participa conosco deste culto. Manifesta a Tua glória no lar de cada um que participa conosco deste culto. E assim, transforma os corações, enchendo de paz, salvando vidas, trazendo respostas do céu. E assim, ó Pai, glorificando o Teu nome. Pedimos também, Pai, abre portas de emprego no lar que for necessário. Livra, Senhor, do devorador onde for necessário. Mas, acima de tudo, enche os corações com o Teu Espírito Santo, para que todos, Pai, possam ouvir a Tua voz dia após dia, assim sendo preparados para o grande e maravilhoso dia do arrebatamento. Cuida das famílias, salva vidas e manifesta o Teu poder. Recebe assim, Senhor, o nosso culto e a nossa adoração, pois nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. E dizemos ainda que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e salvadora do Senhor Jesus, a comunhão, o poder e as revelações do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, irmãos, e com toda a Igreja de Deus na face da terra, hoje e até o tão desejado dia da volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Nosso culto chegou ao fim, mas antes, algumas informações aqui importantes. Nós temos um QR Code para atendimento aos irmãos que estão no exterior. Está aparecendo na sua tela aí agora. Basta apontar a câmera do seu celular e você será orientado, será guiado para a nossa página para você ser atendido por um dos nossos pastores recebendo oração. Amém? Tem ainda um outro QR Code, que é o QR Code para os nossos irmãos que estão aqui no Brasil. E esse QR Code é para os irmãos também compartilhar as suas experiências. E por fim, meus irmãos, temos o 0800 707 3076. É o número que você pode ser assistido. Você vai ligar a qualquer hora do dia ou da noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basta ligar e um pastor vai te atender, vai te ouvir e vai orar por você. Vou repetir o número, 0800 707 3076. Participe com a gente, faça contato, se você assim desejar, e nós nos despedimos de todos com alegria, com a paz do Senhor Jesus.